Louvado seja Deus. Vamos à palavra do Senhor? Lucas capítulo 23, versículo 33. Quem achou? E quando eles estavam ou chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram. E aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo ficou parado, olhando. E todos os governantes o ridicularizavam, dizendo: ele salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição, escrita acima dele em letras de grego, latim e hebraico: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação, porque nós em verdade padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas esse homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio, e Jesus gritou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o seu espírito. E você diz amém? Amém. Quero falar hoje sobre 4 brados de Jesus na cruz. É verdade que nós temos pelo menos 7 brados de Jesus. Mas hoje eu gostaria de falar, de ressaltar 4 brados que Jesus ele deu na cruz. Sabe, a cruz, ela foi criada para ser um ambiente, um cenário de zombaria, de ridicularização da vida de alguém, até que essa vida fosse retirada. Todas as vezes que alguém era preparado para ir para uma cruz, aquilo virava uma atração. Aquilo virava uma grande apresentação, onde todos se reuniam para zombar e para ridicularizar aquele que ali seria morto. A terra prepara um ambiente de ridicularização. Só que é nesse lugar aonde os homens amaldiçoavam, é que Jesus ele preparou o maior discurso da face da terra. É nesse ambiente que para os homens era o mais desprezado de todos os ambientes. É nesse ambiente aonde Jesus ele prega a maior mensagem que ele trouxe. É aonde Jesus, com o seu sangue, ele assina aquilo que ele transmitiu com as suas palavras. E é nesse momento da cruz, aonde ele poderia apenas se silenciar, e já não seria o bastante. Mas mesmo no momento da cruz, mesmo na hora da sua morte, Jesus está pronunciando palavras. Jesus está apresentando um discurso através de brados que ele dá.
A Bíblia vai nos falar sobre alguns brados de Jesus, e eu quero falar hoje sobre 4 deles. O primeiro está escrito no versículo 34, aonde Jesus ele vê aquelas pessoas o ridicularizando, aonde vem todos o zombando, aonde ele havia sido ferido, aonde as suas mãos, os seus pés, aonde ele havia sido ferido também na sua moral, pois todos sabem que aquele que é crucificado, ele era crucificado despido. Então, de todas as espécies de aflições e de dores morais, físicas, psicológicas, Jesus está agora sofrendo. E se alguém que passa por tudo isso, se fosse qualquer um de nós, talvez iria desejar o maior mal para aquelas pessoas. Iria nutrir os maiores sentimentos de raiva e de remorso por todos aqueles que estavam ali fazendo todas aquelas atrocidades. Mas é interessante que para os seus inimigos, Jesus ele não profere nenhum tipo de palavra ruim, negativa. Ele não esbraveja. Jesus ele não xinga ninguém. Ele transforma todo o xingamento em uma oração. E ele volta a palavra ao Pai. E ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O primeiro brado de Jesus na cruz não é um brado de reclamação e dizer: Senhor, por que o Senhor está me colocando aqui nesse lugar? O primeiro brado de Jesus é pedindo por aqueles que estão cometendo todos aqueles pecados contra Ele. Eles não sabiam, na verdade, a gravidade do que eles estavam fazendo. É verdade que todos eles sabiam que aquilo era um crime, aquilo era uma atrocidade, mas eles não entendiam, na verdade, era contra quem eles estavam fazendo aquela atrocidade. Eles sabiam que aquilo era uma morte terrível, era um assassinato, mas eles não sabiam contra quem eles estavam fazendo. Eles não entendiam quão grave era aquilo que eles estavam fazendo. E é interessante, pois Jesus, no seu discurso, ele disse assim: o Filho do Homem, ele não veio para condenar ninguém, mas para que através dele as vidas viessem a ser salvas. A sua primeira vinda, Jesus ele vem como um advogado. E até na hora da morte, ele não desce a sua patente. Ele não muda de posição. E poderia sim, porque ele é o juiz justo. Mas ainda assim, ele cumpre até o final da sua missão a função que ele recebeu, e a função era de advogado, e ele diz assim: Senhor, eu estou aqui para me colocar entre o céu e a terra, para pedir por eles que estão fazendo tudo isso. Jesus, nem na hora da sua maior agonia, ele não abre mão do propósito pelo qual Deus o enviara ali, e ainda assim ele clama. E não somente clama para que peça perdão, Jesus ele atenua aquilo que estavam sendo feito por ele, porque ele poderia só ter dito assim: Jesus perdoa, mas ele diz: perdoa porque eles não sabem. Senhor, perdoa, é a ignorância, é o desconhecimento, é o não saber. Sabe como é interessante? Jesus ele se coloca numa posição aonde ele vem, e as feridas que trazem a ele não são desculpa para que ele fira alguém. Sabe, Jesus está sendo ferido, mas a ferida de Jesus, quando ele diz: Pai, perdoa, ele está dizendo assim: estão me ferindo, mas não é porque me feriram que eu vou sair ferindo todo mundo. Não é porque eu fui machucado que eu vou transformar as minhas feridas em armas. Não é porque eu fui ferido que a partir de agora eu serei amargurado e qualquer um que chegar perto de mim vai se espetar. Jesus ele está dizendo: eu vou transformar estas feridas em motivo de cura para muita gente.
Jesus está olhando e dizendo assim: eu sei que estão me ferindo, mas um dia essa ferida se tornará uma cicatriz e um motivo de muita gente ser sarado no corpo, na alma e no espírito. Senhor, perdoa. Perdoa. Senhor, perdoa. Era Jesus sendo preso. E um já levantando a espada, e ele diz: calma, Pedro. Não é com a ferida que você vai resolver. Não é ferindo que se resolve as coisas. Não é machucando que você resolve as coisas. Pelo contrário, o ambiente da ferida é justamente aonde Deus está querendo trabalhar. É nesse ambiente de dor aonde Ele está se movendo com os seus planos. Jesus está sendo ferido, mas Ele está dizendo: calma, está tudo sob controle. Deus está usando essa ferida aqui para um propósito soberano. Sabe o que é que Deus está te dizendo? Não despreze as feridas. Não despreze as tuas feridas. Sabe por quê? Porque elas não são um acidente no meio do percurso. Deus está utilizando todas elas para que o propósito soberano de Deus na sua vida seja realizado. Senhor, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus, Ele ensinou essa oração. Ele disse: olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Senhor, perdoa, assim como nós temos perdoado. E Ele está repetindo. E Ele está ensinando na prática aquilo que Ele havia ensinado com as suas palavras. Porque as mensagens de Jesus, o segredo delas é porque elas nunca foram distantes das suas atitudes. A mensagem de Jesus, Ele nunca foi distante. Ela nunca era semeada longe dos seus pés. Por quê? Porque aonde Ele pisava, ali Ele pregava e anunciava aquilo que Ele fazia. Jesus está dando o primeiro brado e dizendo: eu estou aqui, clamando por graça e por misericórdia. Jesus, Ele diz assim: Senhor, eu quero trazer esse ambiente, não que ele seja lembrado como um ambiente de sangue, mas um ambiente onde a misericórdia está sendo derramada junto com o meu sangue. Eu não quero aqui que apenas o meu sangue seja derramado, eu quero que a minha misericórdia seja derramada junto com o meu sangue. Eu não quero que apenas a minha misericórdia seja derramada, mas eu quero que a minha graça seja derramada também. Porque ter misericórdia é você não tratar alguém como Ele te trata. Mas ser gracioso é você fazer além da medida. É encher o copo e transbordar e molhar a toalha da mesa. É fazer o que todos esperavam o contrário. E Jesus está surpreendendo todo mundo com um brado. E dizendo: o meu primeiro brado é o brado do perdão. Diga: brado do perdão. Há um segundo brado que Jesus Ele faz. E o segundo brado que Ele faz também é uma oração. E eu acho interessante, sabe por quê? Porque nos últimos momentos da vida de Jesus, Ele gasta falando com o Pai. Ele transforma tudo em oração. Ele transforma tudo em comunhão com Deus. Mas o segundo brado é o brado do Jesus homem. É o brado do homem que se vê sobre si toda a culpa e as transgressões, como diz Isaías. A Bíblia diz que Jesus Ele brada ao céu, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É interessante porque de todos os brados que Jesus dá, esse é o único que é dito em uma língua diferente. Talvez para que aqueles que estivessem ali não pudessem entender.
Talvez para que os seus amigos e aqueles que o criam nele, talvez. Mas o mais importante é por que Jesus ele diz isso? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe? Aqui está alguém que está carregando uma morte que não é dele. Jesus ele não está morrendo a sua morte, ele está morrendo a nossa morte. A cruz nem era para ele, era de Barrabás. E alguns até dizem que o seu corpo precisou ser esticado para que coubesse nos pregos que haviam sido pré-marcados para o outro prisioneiro. A cruz não era de seu tamanho, a cruz não era para ele, a cruz era nossa, era de Barrabás. Barrabás é a representação de todos nós. Barrabás é a representação de que a cruz não era do tamanho dele, era nossa. Que o peso dela não era para ele, era para a gente. Que ele morre a nossa morte. Que ele sofre a nossa dor. Ele sofre a dor do desamparo. A terra o desampara. E o céu por um momento o desampara. É o momento aonde ele precisa receber toda a condenação do pecado sobre si. É o desamparo. Para que eu e você pudéssemos ser desamparados. Jesus está sofrendo o desamparo para que eu e você pudéssemos sofrer o amparo. Receber o amparo de Deus. E o texto vai nos dizendo que ele vai gritando e vai clamando: Senhor, por que o Senhor está me desamparando? Ele toma todo o cálice da ira de Deus. Ele recebe toda a sentença que era contrária a nós. Sabe aquela sentença onde o apóstolo Paulo vai dizer que ele cravou na cruz? Jesus está recebendo ela ali naquele momento. Jesus está recebendo tudo aquilo, sabe? O motivo de Jesus morrer não foi porque alguém simplesmente o crucificou, não foi por conta dos judeus, não foi simplesmente por causa dos romanos, não foi Pilatos, não foi Caifás. O motivo da morte é o nosso pecado. O motivo da morte são as nossas transgressões. Foi por nossa culpa. Foi por nossa causa que ele morre. Foi por nós. Foi para que o Filho do homem ele pudesse nos transformar em filhos de Deus. Há uma frase interessante que diz que o Filho de Deus se transformou em filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem se transformar em filhos de Deus. A morte de Jesus, a crucificação dele ali, ele bradando aquilo, reflete muito bem um grande paradoxo do evangelho. Qual é, irmão Javan? É a vida nascendo na morte. É a glória que nasce do meio da vergonha. É aonde ele está sendo mais humilhado e aonde Deus está mais o exaltando. É aonde ele está sendo erguido. É no momento da sua maior dor. Ele diz: Senhor, por que o Senhor está me desamparando? Na verdade, nós aprendemos aqui que todo esse momento ele era necessário para que eu e você pudéssemos ser admitidos na família de Deus. Existe um brado que eu nem vou aqui pregar sobre ele, mas é quando Jesus chega para Maria e para João, e ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua. Sabe o que é que Jesus ele prepara na cruz? Um ambiente de afeição, um ambiente de gerar família. Ele constrói uma família no meio do Calvário. Sabe o que é curioso? Era justamente o que ele estava fazendo na nossa vida. Ele está construindo uma família que não havia.
Tanto é que quando ele ressuscita e vê e se encontra com Maria, ele chega para Maria e diz assim: Maria, diz lá para os teus irmãos que o meu pai é também o seu pai. O nosso pai está te chamando. O nosso pai é também o seu pai. Ele não é somente o meu pai, ele também é o seu pai. E você pode entender que você não é órfão espiritual. Pode ser até que a sua família não lhe dê o mesmo aconchego ou o aconchego que você precisa. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: ele sofreu desamparo para que a gente pudesse ser admitido na família de Deus. Terceiro brado. Se o primeiro brado foi para os inimigos, o terceiro brado foi para os amigos. Jesus, até então, ele não havia respondido ninguém. Jesus não havia respondido às acusações. Jesus não havia respondido às ridicularizações. Nem mesmo às perguntas ofensivas, quando diziam: desce aí da cruz, por que você não se salva? Por que você não salva a si mesmo? E Jesus não responde nada. Jesus não responde nem um malfeitor que está ao seu lado, dizendo: ei, salva aí, você e a mim também, salva a gente. Jesus não responde nenhum deles. Jesus só respondeu uma pessoa. No meio daquele cenário de dor, ele é crucificado entre os malfeitores para que se cumprisse a palavra de Deus. E naquele ambiente, um daqueles homens, como eu falei, se levanta e não o teme e não o reconhece. Mas do outro lado, não sei se à direita ou à esquerda, apesar de geralmente a gente gostar de falar que é à direita, mas a Bíblia vai dizer que um do lado dele primeiro repreende e diz assim: homem, nem na hora da morte tu temes a Deus? A primeira coisa que chama a atenção de Jesus e nossa é o que ele responde. Primeiro, ele não diz assim: nem na hora da morte você teme a um outro homem. Ele diz: nem na hora da morte você teme a Deus. Aquele rapaz, aquele homem que estava sofrendo a culpa, conseguiu enxergar mais coisas em Jesus do que talvez a maioria das pessoas que estavam ali vendo a sua execução. A primeira coisa que ele vê é que ali não era um homem comum, era alguém que era o próprio Deus encarnado. Isso começa a chamar a atenção de Jesus. E sabe qual é o mais curioso? É que, além de ele repreender o homem, ele agora se atreve a falar com Jesus e a fazer um pedido. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A primeira coisa que ele faz é chamar Jesus de Senhor. Todo mundo naquele dia chamou ele de tu. Todo mundo chamou ele de todos os piores adjetivos, mas teve um que reconheceu ele. E esse não foram as autoridades. Não foram nenhum daqueles que poderiam, pela sua intelectualidade, descobrir algo a respeito de Jesus. Não descobriram. Mas um homem que estava sofrendo a sua pena de morte naquele dia, reconhece que aquele que está ali sofrendo aquela mesma pena não era alguém comum. Ele começa chamando Jesus de Senhor. E sabe o que é mais curioso? Ele entende que Jesus não é um senhor de um reino da terra, porque ele sabia que Jesus estava para morrer. E ele diz assim: mas eu sei que tem um reino teu. Tem um reino teu que a morte não vai impedir de você acessar ele. Quando o Senhor estiver no teu reino, eu queria só que o Senhor lembrasse de mim.
Eu queria que o Senhor pudesse lembrar que teve alguém que estava ali e que reconheceu quem o Senhor era. Sabe o que é curioso? Quando ele diz lembra, ele está dizendo assim, ó, eu não mereço entrar lá. Eu não mereço ir para lá. E Jesus olha e diz, opa, tem alguém começando a se habilitar a entrar no meu reino. Porque a gente começa a se habilitar no reino de Deus, reconhecendo que não merece Ele. Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para aquele que está doente. Aquele que acha que já tem tudo, ele diz, não, então fique por aí, porque eu estou atrás de gente necessitada. Eu não estou atrás daqueles que são os melhores, eu estou atrás daqueles que me reconhecem, independente de quem são. Ele está dizendo, Senhor, lembra de mim. E naquele dia, com um único brado, Jesus, ele explica um monte de verdade para aqueles homens, para aquele homem. Jesus olha, aquele ambiente de dor, pega todas as ofensas, esquece tudo que está ao seu redor e resolve promover vida no dia da morte. Ele resolve gerar vida no meio da sepultura e ensinar aquele homem pelo menos 4 coisas. Primeiro, que Jesus, ele não se esquece de ninguém. Aquele homem pediu uma lembrança. Jesus disse, eu não vou atender o seu pedido. E parece até ser atrevido ou até insensível, porque Jesus não vai atender justamente o pedido de alguém que estava sofrendo uma execução de morte. Mas Jesus, graças a Ele, que não atendeu aquele pedido. Porque Jesus, ele pediu lembrança. E Jesus disse, eu não vou te dar lembrança, eu vou te dar presença. Ele disse assim, você está me pedindo só para eu me lembrar de ti. E quem lembra é quem está distante um do outro, mas você não vai ficar distante de mim. Eu estou aqui justamente para trazer para perto quem estava longe. Eu estou aqui justamente para trazer para junto aqueles que estavam bem distantes. Oh, onde é que eu e você estávamos há alguns anos atrás? Onde é que nós estávamos nesses dias, alguns anos atrás? E ele disse, ele está tão longe, mas eu quero ir para perto. Eu quero trazê-lo para perto, aonde você estava. E Jesus foi o atraindo com cordas de amor. E Jesus foi o resgatando com um braço forte. Oh, alguém disse que a mão graciosa de Jesus está melada ou suja de lama, porque ele nos resgata na maior vileza de pecado, para nos trazer para perto e dizer, eu te chamei para perto, para junto de mim. Primeira coisa que Jesus ele faz é perceber que ele não vai esquecer de ninguém. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer, Jesus não se esqueceu de ti. Jesus não esqueceu da sua vida. Ei, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe a tua casa, Deus sabe de onde você veio, Deus sabe a tua história, Deus sabe o teu passado, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu futuro, o teu presente. E Ele está dizendo aqui para aquele homem e dizendo para a gente, eu não me esqueço de ninguém. Jesus ele está olhando para aquele homem e diz, eu não vou te visitar com lembrança, eu vou te visitar com presença. Ele diz, você estará comigo. Ele diz, você vai estar comigo. Você não vai precisar se lembrar e nem eu, porque a gente vai estar se vendo. A primeira coisa que Jesus prepara é presença. A segunda coisa que Jesus prepara é habitação. Ele diz, você vai estar comigo é no meu reino. Você vai estar comigo é no paraíso, porque eu não preparo somente uma presença. Eu não venho somente, eu não vou te dar uma visitação, eu vou te dar habitação.
Eu não vou te dar apenas uma passagem, eu vou te dar a vida eterna. Eu não vou te visitar apenas com um momento, com uma experiência. Eu vou te visitar. É que a partir de hoje eu estarei contigo todos os dias, pelos séculos dos séculos. Oh, tem alguém que entende essa palavra? Tem alguém que Jesus já lhe visitou? Tem alguém aonde Jesus já disse: é a minha presença que vai contigo. É a minha presença que vai contigo. É a minha presença que vai contigo. Ei, e ter presença no dia da alegria é fácil demais. Só que naquele dia não era o dia da alegria. Era o dia da morte daquele homem. E Jesus diz assim: sabe quem é que está prometendo presença? E aonde é que ele está prometendo presença? É no dia da morte. Ele está nos dizendo: eu estou com você. Dos piores momentos da tua vida. Eu estou contigo nos piores dias da tua vida. Jesus está dizendo para aquele homem, em outras palavras, que o nosso pior dia com Deus, ele é melhor do que o nosso melhor dia sem Deus. Ele está dizendo assim, ó: eu estou contigo nos dias maus. Eu estou contigo no dia que as lágrimas rolam. Eu estou com você nos dias que todo mundo se vai. No dia aonde o chão some. No dia onde o calafrio vem e diz: Senhor, como vai ser? Como é que eu vou resolver isso aqui? Senhor, é no dia que a gente recebe o diagnóstico. É no dia que a gente recebe a sentença. É no dia onde as pessoas começam a nos abandonar. Ele está dizendo: calma, hoje eu estou contigo. Eu estou contigo para dizer que é assim que eu quero viver. Eu quero viver do teu lado. Eu quero viver junto. Eu não quero só um tempo com você. Oh, eu estou fazendo tudo isso para que a gente possa conviver junto. Ei! Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Terceiro, Jesus está dizendo para aquele homem: sabe o quê? Eu sei que você está bem pertinho de morrer, mas a sua atitude mudou o curso da tua eternidade. Ele disse: enquanto tem vida, tem jeito. Quando Jesus ele responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele não chegou e disse assim: eu vou dar aí um prêmio de consolação. Ele disse: não, por isso que você está fazendo aqui hoje. Ele disse: eu estou mudando o curso da tua eternidade. Eu estou dizendo em outras palavras que para Deus não há situações impossíveis. Não há circunstâncias irreversíveis. Não há doença que não tenha cura. Não há pronunciamento que não tenha volta. Não há decreto que não seja desfeito. Não há lei que não seja desmanchada. Não há planejamento do inferno que não seja destruído. Porque quando ele chega, ele diz: eu mudo o curso da tua história, eu mudo o curso da tua família, e não importa se ninguém deu certo na tua casa. Ele diz: quando eu chego, arabraçou calibaço camantorobrose irimifai camantui calibrando irimiando suianda sia. Você vai estar comigo no paraíso.
Porque quem aceita ser crucificado comigo tem parte comigo no paraíso. Quem vai para a cruz comigo, pode ficar tranquilo, eu garanto no paraíso. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua. Daquele homem, mesmo no dia do seu final, representando alguém tomando uma cruz. E quem vai para a cruz com ele, fica tranquilo. São os primeiros a celebrar o dia da ressurreição. Quarto, Jesus chega para aquele homem e diz assim, ó, sabe, para a tua vida, tem coisa que se resolve durante anos. Tem coisa que na nossa vida precisa de processo. Mas Jesus chega para aquele homem e diz assim, para você, a minha promessa não é daqui a 15 anos. Para você, é hoje mesmo. Ele diz assim, olha, tem coisa na nossa vida que demora, que precisa de processo. Milagre não precisa de processo muitas vezes. Lembra do transformar água em vinho? Para Jesus transformar água em vinho, aquilo ali precisa de um milagre. Agora, se fosse não a água em vinho, mas a uva em vinho, aquilo ali precisava de um processo. Tem coisas na nossa vida que não precisa de milagre, precisa de processo. Mas a salvação é um milagre. A salvação é um milagre. E para salvar, ele diz, é hoje mesmo. Se você quiser, é hoje mesmo. Mas irmão, eu preciso deixar tanta coisa. Eu preciso deixar alguns amigos. Eu não sei como é que eu vou sair. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entende, reconhece Jesus, a única coisa que você precisa entender é que a salvação é para hoje mesmo. Mas irmão, me distanciei. Mas voltar à aliança se você quiser. O pai está ainda esperando, olhando e vendo o filho, esperando o filho voltar. E ele está dizendo, se você quiser eu te recebo. É hoje mesmo. Você não precisa passar pelo funcionário. Vem, é hoje mesmo. Porque eu sei preparar a festa para quem entende a minha pessoa. Hoje estarás comigo. Posso te dizer uma coisa? Tem coisa na sua vida que vai demorar, mas tem coisa que Deus vai realizar hoje. Só pegou quem creu. Você crê que o Senhor, Ele está nessa noite colocando aquele ponto final? Tem dia que Deus diz assim, se espera mais alguns dias. Mas tem coisa que Deus chega e diz, é hoje mesmo. Não passa de hoje mesmo. Não vai ser amanhã. O que eu vou fazer é hoje. Quarto e último brado. A Bíblia diz em João capítulo 19. E esse talvez seja o último brado. Alguns ou acham que é o brado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Pai. Outros entendem que esse que nós vamos falar agora é o último. Esse brado que Jesus ele dá, alguns dizem que é a expressão mais importante do Novo Testamento. É a expressão onde João, no capítulo 19, só João, ele descreve esse detalhe. Em João capítulo 19, Jesus, versículo 30, diante de todo aquele cenário, ele, com os braços abertos, grita, dizendo, está consumado. No grego, é uma única palavra, tetelestai. É interessante. Porque para
todo mundo poderia ser um momento de morte. Para todo mundo poderia ser um momento de tristeza. Ou até que a obra não tinha dado certo. Só que Jesus está olhando para aquele cenário e dizendo assim: gente, está consumado. Está tudo certo. Sabe, todo mundo chorando, se despedindo, entristecido, os discípulos sem entender, sem se lembrar, às vezes na hora da luta dá logo amnésia das coisas que Deus já prometeu, mas aquele dia Jesus está confortando todo mundo e dizendo: ei, está feito. Senhor, e agora foi frustrado? Não, está consumado. Essa palavra, ela tem vários contextos. A depender da época ou da circunstância, ela mudava. Era muito comum em algumas situações. Por exemplo, quando alguém terminava uma obra, construía uma casa, terminava uma mobília, ele chegava ao seu cliente e dizia: está consumado, ou a obra está concluída. Jesus é aquele que através da cruz do Calvário completa a obra de pagar o preço da salvação. Mas existe um segundo contexto, que talvez seja o contexto que você mais já ouviu falar. É o contexto de comércio, aonde quando alguém assumia uma dívida, no dia da quitação, hoje ainda existe aquele carimbozinho assim, ó, pago. Naquela época não se carimbava pago, até porque lá não era português. Eles carimbavam assim, ó, tetelestai. Está quitado. Aquela expressão está dizendo assim, ó, não há mais nenhum débito a ser pago. Não tem mais nenhuma dívida para você voltar e cobrar. Não precisa voltar e cobrar mais nada, porque eu passei aqui e já paguei. Sabe? A nossa dívida era tão alta que nós teríamos que pagar com a nossa própria vida. Mas o Senhor, com a vida dele, pagou para todos nós a nossa vida. Ele comprou para si. A Bíblia diz que nós fomos comprados não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Jesus. A palavra de Deus nos diz que a cédula que nos era contrária, Ele cravou lá na cruz, foi rasgado todo o nosso débito. Sabe o que é? Sabe os teus pecados que de vez em quando você se lembra entristecido, e às vezes até isso quer te impedir de você caminhar, de você seguir, porque você se lembra das coisas erradas que você fez, e até chega às vezes uma dúvida dizendo: será que Deus vai me usar assim como Ele usa tanta gente? Eu já fiz tanta coisa errada. E Ele está dizendo assim: ei, está pago, está quitado. Outro ambiente onde era utilizado isso era um ambiente de juízo. Era quando os soldados recebiam uma responsabilidade. Qual era? De executar uma sentença. E quando eles iam até lá, prendiam a pessoa e aplicavam a sentença, o prisioneiro cumpria a sentença, e uma cédula e um documento apresentava-se dizendo: essa sentença, ela foi cumprida. Tetelestai. Jesus, Ele cumpriu a nossa sentença. O juízo que haveria sobre nós, Ele cumpriu. Ele pagou a dívida que nós tínhamos e cumpriu toda a justiça de Deus. Sabe o que é o melhor de tudo? A morte dele não foi nenhum acidente. A morte dele já estava toda pronta.
E ele voluntariamente, ninguém assassina Jesus. Ninguém leva Jesus, tira a vida dele. Por quê? Porque como é que mata alguém que não tem pecado? Imagina a morte querendo ir buscar Jesus. Imagina a morte querendo ir lá buscar Jesus. E diz, vamos lá, eu vou buscar ele. E ele talvez, olha, parece que o salário do pecado é a morte. Mas está acontecendo aqui algum problema. Tem algum erro no sistema. Algum problema está acontecendo. Como é que a gente leva alguém que não cometeu nenhum pecado? Como é que a gente leva? E ele está dizendo assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus mata logo a morte. A primeira coisa que Jesus faz é, ei morte, você não vai me levar, porque ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele diz assim, pode voltar, porque você só deu viagem, porque eu não vou com a morte. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh, eu vim te dizer hoje, que aquele que consuma todas as coisas, que ele consumou a obra, que ele fez o mais importante, que ele pagou a maior dívida, que ele venceu a maior luta, ele hoje está dizendo assim, ó, o que é a tua luta para o tamanho da vitória que ele já te deu? Sabe, o último contexto de Tetelestai, sabe qual é? É um ambiente de guerra. Quando os soldados iam para uma guerra e venciam ela, quando eles voltavam às portas da sua cidade natal, os gritos já se ouvem longe. E quando os gritos são de vitória, eles gritam Tetelestai. Sabe o que é que Jesus estava gritando na cruz? Não é derrota. Sabe o que é que Jesus está gritando na cruz? Não é deu errado. Sabe o que é que Jesus estava gritando na cruz? Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Está completo. É para isso que eu vim. É para isso, foi para isso que eu vim. Eu não vim para ser coroado rei aqui na terra. Eu vim para se entregar mesmo. Porque a semente precisa morrer na terra. Porque ainda tem muitas árvores que vão nascer. Oh, aleluia. Tem alguma árvore que nasceu por conta dessa semente? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Todos aqueles que nele se refugiam. Já está vindo aqui a primeira pessoa? Você pode aplaudir a Jesus? Eu aprendi que Jesus é que sabe onde é que está o peixe. Não precisa forçar, é só lançar. Sabe, a palavra da cruz. E já que a gente já está vindo a primeira pessoa, e esse abençoado já inaugurou o momento aqui, eu quero convidar, cadê você? Cadê a segunda pessoa? Cadê aqui a segunda pessoa? Cadê você que nessa noite entende essa verdade? E talvez até está meio distante. Está com os seus propósitos assim meio desencontrados com o dele. Quem sabe hoje você tem assim sentido enfraquecido. Ah, irmão, não saí da igreja, mas Deus sabe como é que está a sua aliança com Ele. Mas nessa noite nós estamos celebrando não um velório de Jesus. Nós estamos celebrando a sua vitória na cruz. A resposta do mundo para as afirmações de Jesus foi a sua morte. Mas a resposta de Deus para a morte de Jesus foi a sua ressurreição.
Sabe, naquele momento que ele entrega o seu espírito, ele está aqui dizendo: ei, gente, eu estou inaugurando aqueles que vão ressuscitar para nunca mais morrer. Porque toda ressurreição antes, Lázaro morreu, ressuscitou, mas morreu de novo. E tantos outros na Bíblia morreram, ressuscitaram e morreram de novo. Mas ele está inaugurando um tempo diferente, que é uma ressurreição que não vai mais morrer, que não mais vai ter morte, porque ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, por que não tem jeito para a tua vida? Por que ele não pode resolver os teus conflitos, os teus problemas, as tuas lutas? A única coisa que ele quer é que alguém possa voltar a se refugiar à sombra da cruz e se escorar nela a ponto de achar força e vida. Enquanto o ministério de louvor canta, eu quero te convidar, você que talvez tenha até se sentido enfraquecido na sua vida espiritual, e você talvez diga assim: mas irmão, o que é que vão dizer? Vão dizer que você quer mais Deus do que a opinião das pessoas. Mas irmão, vão dizer o que é que eu pequei? Não importa. Quem não pecou aqui hoje, quem foi que não errou aqui hoje, sabe o que é que Deus ele tem? É um ambiente de graça, é um ambiente de misericórdia. Se nessa noite você deseja se refugiar ao pé da cruz, refazer aquela aliança, se você ainda não teve um encontro com Jesus, sai aí do teu lugar, vem até aqui, pois nessa noite a graça sendo derramada, a graça sendo derramada. Vem.